Graça e paz, igreja. Bom dia, meus amados, minhas amadas. Que esse dia seja para nós um dia onde a presença do Espírito Santo, a presença do nosso Deus Todo-Poderoso possa fazer diferença nas nossas vidas. E como todas as manhãs de mergulhados na presença, nós temos uma reflexão para o nosso dia. E sabemos também que a palavra de Deus, ela vem para nos instruir e também para trazer para nossas vidas um alimento espiritual. E esse alimento hoje iremos buscar na meditação de Lucas 10, de 38 a 42. Então, vocês que estão em suas casas, poderão também localizarem na Bíblia, Lucas 10, versículos de 38 a 42. Esta palavra, ela já foi muito lida por nós em vários momentos, quando nós estivemos aqui na igreja ou até em nossas casas. A palavra, ela traz para nós uma revelação muito grande. Eu digo e eu tenho certeza que a palavra de Deus toda é uma revelação, porque ela não é palavra de homem, é uma palavra comum, é uma palavra que vem carregada de um significado sobrenatural, que só Deus pode transmitir para as nossas vidas. Em Lucas 10, de 38 a 42, fala sobre Marta e Maria, as duas irmãs, e esta palavra hoje, ela é trazida para nossa reflexão, mesmo que nós já tenhamos lido várias vezes, e a palavra, ela sempre se renova, e hoje esta palavra traz para nós uma renovação. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles no caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E continuando essa palavra, no nosso livro diário, na página, no número 282, a meditação tem como título A Melhor Escolha. A Melhor Escolha. E após a leitura, aqui diz o seguinte: Jesus revela que a decisão de ficar com Ele, independente da urgência das atividades, é a melhor escolha, e é a única coisa que ninguém poderá tirar-nos. Essa tem sido a sua escolha? Esta tem sido a sua escolha? Esta tem sido a minha escolha? Você tem preferido estar nos pés de Jesus? No Carnegie Hall de Nova York, alguém perguntou a uma concertista de violino como se tornou tão habilidosa. Ela disse que foi por meio da negligência internacional. Ela determinou-se a negligenciar qualquer coisa que não estivesse ligada a seu objetivo. Gladstone disse: ele é um homem sábio que não gasta energia buscando tarefas para as quais
não é adequado. E ele ainda, mais sábio, porque entre as coisas que faz bem, escolhe e de forma resoluta persegue aquilo que faz melhor. Larry Burkett disse: onde não há doação, não há comprometimento. O Larry Burkett, ele foi um comunicador americano, um grande radialista, e ele sempre orientava as pessoas, principalmente na área das finanças, no tocante, assim, aquilo que é a visão cristã de Deus. Ele diz que onde não há doação, não há comprometimento. E quando se fala de escolha, cada um escolhe aquilo que lhe convém para si. E a palavra, quando Marta e Maria, elas receberam Jesus em sua casa, Jesus percebeu que Marta, ela andava afadigada, ansiosa, com os afazeres da casa, e aquilo para ela era assim uma prioridade. Ela até se ausentar alguns momentos de estar na presença de Jesus para se incumbir, para estar envolvida naquilo que eram os afazeres dela naquele dia. E hoje é difícil não encontrar alguém que não esteja, digamos assim, fatigado, atarefado, se envolvendo com aquilo que é o seu dia a dia. De certa forma, é até natural nós nos preocuparmos com os nossos afazeres, com o dia a dia, o trabalho, aquilo que está ao nosso redor, ao nosso alcance, principalmente o trabalho que é o nosso ganha-pão. Para quem trabalha é o ganha-pão, é o sustento. Mas a palavra, ela diz assim que nós devemos escolher a melhor parte e buscarmos primeiro aquilo que é o reino de Deus, porque todas as coisas nos serão acrescentadas, porque a palavra é sábia, a palavra é verdadeira, ela nos orienta, traz para nós conselhos que são muito gratificantes e valiosos. E quando a pergunta, ela diz assim: essa tem sido a sua escolha? No dia de hoje, qual tem sido a nossa escolha? O dia a dia, como muitas vezes a gente ouve falar no nosso ativismo, nós somos uma pessoa ativa, nós não paramos, nós não desligamos às vezes das coisas, como se fosse uma máquina, aquela engrenagem que está trabalhando 24 horas. Pouco, às vezes a gente até dorme, porque eu me lembro assim que durante o tempo que eu estava trabalhando, eu dormia muito pouco e trabalhava bastante, me envolvendo com tudo que era questão do trabalho. É lógico, sim, que eu tinha o meu momento com Deus, mas muitas vezes esse momento que a gente tem para com Deus não é o momento que nós priorizamos. Então a palavra diz assim, que Marta, talvez ela tivesse uma preocupação com aquilo que era espiritual, com a presença de Jesus lá na casa dela. Jesus está presente na nossa casa, na nossa vida, assim nós cremos, mas ela deixou se envolver com aquilo que estava ao redor dela. E hoje em dia, muitas vezes acontece isso, de nós nos envolvermos com aquilo que está ao nosso redor e não priorizarmos aquilo que é espiritual, aquilo que é sagrado, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E você tem preferido estar aos pés de Jesus? Aos pés de Jesus. Como que nós nos colocamos diante da presença de Jesus? Eu sinto que hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando da presença de Jesus. A presença de Jesus, ela urge, ela se manifesta, ela vem gritante diante daquilo que nós estamos necessitando. Ela vem gritante nas nossas vidas, porque há coisas que nós não podemos fazer, a não ser nós nos colocarmos diante de Deus e entregarmos diante dele. Então nós sabemos que é necessário, como cristãos, nós devemos buscar a presença de Jesus.
E diz aqui na passagem que uma grande concertista de violino, ela se apresentava num lugar famoso, chamado Carnegie Hall, lá em Nova York. Ela se apresentava, ela fazia os concertos maravilhosos, ela dedicava muito de si para aquilo que ela fazia. Então, quando se fala em escolha, a pessoa escolhe, e a partir do momento que ela escolhe, ela prioriza, ela trata com amor, com dedicação, ela dispensa bastante do seu tempo, da sua energia, naquilo que ela escolheu. Então, esta mulher, através desse exemplo da ilustração, disse que ela se tornou habilidosa. Aí alguém fala assim, admirando, ela se sobressaía naqueles concertos maravilhosos, lindos, e alguém perguntou para ela assim, como que ela se tornou uma pessoa tão habilidosa? Ela falou assim, eu me tornei habilidosa diante da negligência internacional. Então, esse momento é um momento de nós negligenciarmos algumas coisas. Negligenciar, assim, nós deixarmos de lado, nós não nos interessarmos, deixar para o segundo plano e escolher aquilo que Deus quer para as nossas vidas, de fato, que é escolher Ele em primeiro lugar. Porque quando Ele fala, Maria, você escolheu a melhor parte, então essa mulher, essa grande concertista, ela disse que ela fez uma negligência internacional, porque quando ela viu que talvez ninguém tivesse se prontificado de ir lá naquele local e fazer um concerto, até então parece que ninguém tinha ido. Ela foi a única que se levantou, ela se dedicou ao longo da carreira dela, foi lá e se apresentou com habilidade, se apresentou assim com bastante... algo assim que ela fez inédito, a ponto de ser até conhecida pelas pessoas. Então, o que nós temos que negligenciar? Enquanto cristãos, algumas coisas nós vamos negligenciar para fazer aquilo que é o melhor, de escolher a melhor parte. É aquilo que está tomando parte na nossa vida, aquilo que está roubando o nosso tempo precioso de estarmos na presença de Deus, é aquilo que tem que ser negligenciado na nossa vida. Ela disse que a negligenciou de forma internacional. Então nós podemos negligenciar assim aquele tempo que a gente talvez perde. Eu perco meu tempo muitas vezes naquilo que não é prioridade. A gente perde porque não é natural do ser humano de se envolver em muitas coisas, mas na verdade há um determinado momento que a palavra de Deus, aquilo que está no nosso interior, o Espírito Santo, ele nos chama para estarmos diante de Deus, para escolhermos a melhor parte. E depois continua aqui dizendo assim, que quando o homem é sábio, ele não gasta energia buscando tarefas para as quais não é adequado. E ele ainda mais sábio, porque entre as coisas que faz, ele escolhe de forma resoluta e persegue aquilo que faz melhor. Então, o Espírito Santo nos dando a nós a sabedoria, nós vamos saber buscar aquilo que é prioridade, de buscar primeiro a presença de Deus, buscar primeiro a presença de Jesus. Até um comunicador diz assim, não há doação e não há comprometimento. Onde não há doação, não há comprometimento. Então, se a gente não se doa, a gente não tem o momento de oração como compromisso na nossa vida. Eu sei que a igreja está buscando, está orando, buscando a presença de Deus a cada dia, de Jesus, mas a palavra diz que nós temos que nos comprometer, nos doar cada vez mais, porque é muito bom, é muito gratificante. Se nós fazemos um pouco, vamos fazer um pouco mais, porque a palavra diz assim, mergulhados na presença. Aquele que mergulha, ele vai mergulhar em águas profundas, ele não vai ficar no superficial. O superficial, você pode até boiar, porque quando eu nado, eu me sinto assim muito gostoso quando eu chego, eu solto meu corpo, fico lá boiando, gostoso, boiando, flutuando na água. Mas quando a professora fala assim, você vai fazer submerso, você vai mergulhar, você vai voltar 12 metros e meio, você vai mergulhando. Tem momento que eu paro para eu respirar. Então nós temos que parar
Pararmos e pensarmos e respirarmos também. Respirarmos daquilo que está nos sufocando no dia a dia e roubando aquele tempo precioso de estar diante de Deus. E que Deus venha dar esse discernimento. Ele venha dar para nós estratégia, sabedoria, que nós pensamos que nos dias de hoje tem sido tempos diferentes. Tem sido tempos que nós nunca vivenciamos antes. Então nós sabemos que a vinda de Jesus, ela está mais próxima. E que ainda há momentos para nós nos consertarmos, momento de nós nos reconciliarmos diante da presença dEle, porque Ele quer que nós busquemos o reino de Deus, porque tudo que nós vivenciamos aqui é algo que vai ficar para esse mundo, né? O material vai ficar. O que nós vamos levar? Nós vamos levar a essência, nós vamos levar aquele sopro de vida que Deus trouxe para nós desde o momento que nós nascemos. E só que nós não tínhamos decisões, nós não tínhamos, antes quando éramos pequenos, nós não sabíamos determinar, nós não sabíamos escolher. Mas hoje eu tenho certeza que nós sabemos escolher. E nós temos que derrubar tudo aquilo, romper com tudo aquilo que tem feito com que a nossa vida ela se torna um grande ativismo, porque nós não vamos ter tempo para nada. Nós temos visto isso ao nosso redor. Eu tenho visto isso de pessoas que, além de elas trabalharem 8 horas por dia, elas vão arrumando mais coisas, e que quando elas estão vendo, elas estão trabalhando 12 horas por dia, ou até mais, só trabalho. Às vezes um trabalho, tem 2 trabalhos, é lógico que é necessário, muitas pessoas estão precisando, é questão de sobrevivência, mas nós sabemos que Deus, Ele tem o melhor para nós, Ele vai suprir as nossas necessidades, assim como Ele alimenta, até é uma forma assim, um tanto que figurativa, porque de fato Deus alimenta as aves do campo, e jamais Ele vai deixar de nos alimentar também, porque Ele vai dar esse sustento, Ele vai dar para nós aquilo que é o suporte para nós vencermos a cada dia. Se nós não escolhermos a melhor parte, como que nós vamos superar as nossas dificuldades, o dia a dia que tem sido difícil, as questões familiares, as questões assim, nacional mesmo, porque a mulher diz aqui, nessa leitura, que ela teve que negligenciar aquilo que é internacional. Então nós temos que negligenciar aquilo que é nacional também, aquilo que às vezes está na nossa própria família, negligenciar aquilo que está no nosso próprio eu e que tem impedido de nós buscarmos a melhor parte. Então esse evangelho é um evangelho assim que muito nos toca, eu tenho certeza, porque vem trazer para nós a questão da escolha. Nesta manhã, certo? Que nós temos um dia todo grandioso pela frente, que nós possamos parar um pouquinho, fazermos assim aquele momento de, mesmo aquele momento de comunhão com Deus, no nosso pensamento, no nosso interior, para nós nos silenciarmos, porque no silêncio a gente ouve a voz de Deus falando no nosso coração, nas nossas vidas, e isso é importante hoje, porque como a palavra diz, né, o mundo ele jaz do maligno. Então o dia a dia ele vem para roubar o nosso tempo. O dia a dia o ativismo ele vem para roubar o nosso tempo. Quando a gente para, a gente vai ver, nossa, eu já tenho tanto de idade, o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz? O que resta eu fazer? Às vezes eu penso assim, algo que eu nunca pensei antes, mas eu tenho pensado muito na minha vida assim. Eu não penso no futuro, porque eu vejo que o futuro a Deus pertence, não muito assim, meus projetos eles não são para longo prazo, eles são para curto prazo, mas eu fico pensando assim, como que eu vou ser? Será que Deus vai me chamar hoje? Deus vai me chamar amanhã? Eu não sei como que eu vou, eu não quero passar a minha eternidade sem Deus, sem Jesus, sem a minha salvação. Então, nós sabemos que a escolha é importante, e que nós sejamos assim, os grandes intercessores, interceder pela igreja, pelo país, pela família, e escolhermos a melhor parte, porque nós temos quando nós expulsamos aquilo que está na nossa vida, que não nos pertence, nós temos o dedo de Deus, nós temos a autoridade de Deus, e nós temos também, nós somos capacitados, nós somos ungidos, nós somos escolhidos, Deus nos escolheu. Nós temos que pensarmos assim como igreja, toda a igreja, Deus nos escolheu, porque cada um que vem para cá, desde que seja para a primeira vez que ele pisa aqui
o chão da igreja, ele é escolhido de Deus, porque Deus tem escolhido, em meio a grande maioria das pessoas, Deus tem escolhido. Cada um que fique cada um que fique no propósito que Deus escolheu, no dom que Deus escolheu. Mas eu sei que cada um tem uma escolha. Então Deus escolheu a nós. E nós, como que nós estamos nesta questão de escolher Deus como prioridade para nossas vidas? Então é o que eu tenho para o dia de hoje, o que a palavra diz, é nós nos doarmos e nós nos comprometermos com aquilo que é a causa de Deus. Porque eu vejo que hoje nunca como antes, a palavra, a presença, ela se faz tão necessária, porque nós vivemos num tempo de interrogações, num tempo de dúvidas, num tempo de incertezas, e diante disso, o nosso socorro ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra, de nenhum outro. O nosso socorro, ele não vai vir de nenhum presidente da República. Nós oramos, nós intercedemos por ele, mas não vai vir porque ele é humano. Ele faz aquilo que compete a ele como humano fazer. Então nós sabemos que, além de nós, do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa capacidade física, nós temos que contar com aquilo que Deus tem para nos preencher. Porque Deus, ele é plenitude, ele preenche, ele é pleno. Então em nenhum outro lugar há a plenitude, nenhum outro lugar há a presença envolvente, a presença magnífica de Deus. E ele está em todos os lugares, porque ele é onipotente, porque ele é onipresente. O mesmo Deus que está aqui na igreja, ele está na sua casa hoje, nesta manhã. Aonde você se colocar na presença, ele se faz presente, porque ele é onipotente. Então que possamos nesta manhã sairmos daqui e levarmos essa palavra que é: vamos escolher a melhor parte. Essa tem sido a nossa escolha. Você tem preferido estar aos pés de Jesus? Eu tenho que buscar mais a presença de Jesus. Eu tenho certeza que eu tenho que buscar mais a presença de Jesus, porque eu vejo que muitas vezes eu negligenciei a presença. E essa palavra hoje ela veio me tocar no meu coração, porque é a questão de escolha, né? É a questão de escolha. E a escolha, ela vem assim pelo livre-arbítrio, porque ninguém é forçado, ninguém é obrigado, mas é pela ação do Espírito Santo, é Ele que vai fazer aquilo que é o melhor nas nossas vidas. Então esta é a palavra do dia de hoje. Amém? Então nós vamos orar, fazer a nossa oração de encerramento nessa manhã. Graças a Deus choveu um pouquinho, espero que chova mais durante esse dia, né? Porque a chuva, elas são bênçãos. E até eu olhando para o céu, eu não vi nenhuma nuvem, né? Eu não vi nenhuma nuvem, mas Deus mandou a chuva, né? Eu estou no braço dele. Querido Deus e amado Pai, essa manhã, meu Deus, diante dessa palavra tão preciosa que Teu Espírito Santo nos traz, palavra estratégica, de estratégia, palavra de sabedoria, de ensinamento, que possamos caminhar na vida espiritual, nessa palavra que é a escolha, de escolhermos a melhor parte, de termos comprometimento, de negligenciar aquilo, Senhor, que não é da Tua vontade, que não agrada o Teu coração. Senhor Jesus, venha nesse dia estar conosco, nos levantar diante das situações, nos levar, Senhor, a Teus pés, em oração, em comunhão, e nós colocamos a igreja, Senhor, nesse dia, diante da Tua presença, a igreja, meu Pai, que não tem se calado, a igreja que tem a cada dia buscado a perseverança de estar no Teu caminho, de estar na Tua direção. Abençoe, Senhor, grandemente nós colocamos a nossa autoridade espiritual, que nós sabemos que é o nosso Deus Todo-Poderoso, mas debaixo dessa autoridade, aqui na igreja nós colocamos os nossos pastores nesse dia diante de Ti, o pastor Girso, pastora Leila, pastor Jandir, Silvana, pastor Márcio, Patrícia, pastora Elma. Colocamos, Senhor, diante de Ti, a igreja como todos os membros da igreja diante de Ti, Pai. Porque para Ti não tem aqueles que são melhores, para Ti são aqueles que
abrem o coração, que optam pela tua presença, que escolhem. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece cada um dos seus, e todos são os seus escolhidos, nós cremos, e assim nós estamos colocando diante de ti. Abençoa, Senhor, aquele que vai em busca do teu trabalho, em busca do teu sustento. Dê ânimo, Senhor, dê coragem, porque muitas vezes no próprio trabalho as pessoas, elas são desafiadas, são colocadas em situações, ó Pai, que às vezes desagrada, mas nós sabemos que nesse tempo de dificuldades não cabe às pessoas, Senhor, saírem dos trabalhos ou até mesmo serem demitidas. Então nós oramos para que elas sintam e que elas tenham em si a luz, a revelação do Espírito Santo. Alcança, Senhor, cada um no seu trabalho, nas suas casas, aonde quer que as pessoas estejam, Pai. Nós oramos por esta igreja, a cada um dos ministérios, que as pessoas possam fazer a escolha, possam se doar a cada dia, meu Pai querido, a tua presença. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no louvor, aqueles que estão, Pai, na equipe de dança, da intercessão. Cada um nós colocamos diante de ti. Colocamos aqueles que são dizimistas, ofertantes, cada uma das células diante de ti, Pai, em nome de Jesus. Alcança a cidade de Assis, que sobre o céu da cidade de Assis esteja a presença grandiosa do teu Espírito Santo, que sobre os 4 cantos da cidade de Assis esteja a tua presença, e que a palavra diz que haver chamados, e o Senhor está aqui nesta cidade, que o Senhor abençoa a cidade de Assis. Colocamos o nosso prefeito, diante da tua presença, que ele venha ter a chave dessa cidade, que ele venha ter autoridade, que nada de corrupção, que nada de mentira venha fazer parte desse governo. Nós declaramos, Senhor, ele com sentimento, com desejo cristão, que ele seja um homem que se levante na autoridade, e que todos os projetos que ele fez em prol da cidade de Assis, que ele possa ser alcançado. Nós repreendemos, Senhor, o maligno, nós repreendemos aqueles que são roubadores, o mamão da nossa vida, na cidade de Assis, e nós estamos declarando, Senhor, a libertação, declarando, Senhor, a sabedoria, declarando, Senhor, a tua presença, que as pessoas possam te escolher como a melhor parte, e colocamos também, meu Pai querido, a nação brasileira diante de ti, que o Senhor esteja abençoando. Nós repreendemos as enfermidades, repreendemos, Senhor, o Covid-19, que esta doença, que ela não venha fazer parte da existência de nossas vidas. Nós repreendemos em nome de Jesus, porque nós sabemos que por tuas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados. Então nós repreendemos, Senhor, e colocamos diante de ti cada pessoa que esteja nos hospitais, que esteja nas enfermarias, nas UTIs, aqueles que nem hospitais estão, mas que estão acamados em suas casas, que eles venham sentir nessa manhã o toque da tua presença, que eles venham ser, ó Pai, impactados pela tua presença, que o teu sobrenatural esteja alcançando cada um deles. Nós repreendemos em nome de Jesus, que toda doença sai fora em nome de Jesus. É doença da alma, é doença do espírito, aqueles que foram cometidos aqueles que foram, que pessoas que estão perturbadas, aqueles que estão mentalmente, Senhor, abaladas, Senhor,